pensando em projeto, o primeiro ponto que eu entendo que é super importante e trabalhando dentro da metodologia BIM, isso ficou muito mais evidente ainda, são as entradas de projeto, né? Eu gosto de frisar bastante delas, então o primeiro ponto é você como projetista ou você como, se caso a empresa não tenha uma entrada bem clara, você solicite essa entrada, né? Ou você tem uma entrada padrão da sua empresa, ou se caso a empresa tenha, você pode passar você pode pegar a entrada deles, né? Eu tenho aqui 2 pontos de entrada de projeto para a parte de hidrossanitário. Um é o croquis, daí se o Alan, se tu quiser compartilhar aí bem rapidinho para poder mostrar o Tá. croquis. Então, em resumo, tem muita coisa, por exemplo, assim, ó, itens de entrada de projeto, o ralo vai ser linear ou quadrado? Esse ralo, ele vai estar em qual lugar do banheiro? Tudo isso você tem que saber. Eu vou trabalhar com prumada reforçada ou não, né, na parte de pluvial, por exemplo. Eu vou trabalhar com conexão reforçada na hora que eu vou fazer o desvio da tubulação. Tudo isso são informações que vocês precisam ter, né? A ventilação, como é que é a saída da ventilação lá em cima na caixa d'água, lá na parte do telhado? Ela vai ter aquele chapeuzinho, como é que é o nome daquele chapeuzinho, Alan? Não sei como é que é aquele que fica Terminal para de poder ventilação. o terminal de ventilação, ou eu vou deixar simplesmente um joelho, né? Enfim. Então, tudo isso vocês têm que saber para poder entregar um projeto que se adeque à realidade da construtora. Eu sempre costumo dizer que não basta você, a norma ela é gigante e o projeto pode ser de várias formas, né? Mas se a construtora não é o formato que ela faz, não adianta. Em relação à entrada, Bem por aqui. o croquis que o Alan estava mostrando. Então, assim, por que a gente faz esses croquis, né? Então, vocês podem ver que é um croquis super simples, gente. Meu Deus do céu, é muito básico. Mas ele dá uma noção do sistema de que vocês querem executar. Então, aqui a gente colocou, por exemplo, é um sistema de água da chuva, então mostrando que essa água vem do telhado, aonde que eu tenho esse reservatório de água da chuva. Aqui eu coloco que eu tenho uma solenoide. O que seria isso? A água da chuva. Acabou a água da chuva do reservatório. Eu preciso de mais água. Eu tenho uma solenoide que ela faz esse comando. Opa, acabou aqui minha água. Manda água potável para mim. Então, ela consegue ter essa interligação. Essa solenoide, por exemplo, eu já tive que executar um pós-vendas porque não tinha. Então, acabava a água da chuva, o condomínio abria a torneira, cadê a água? Não tinha. Né? Então, opa, vamos colocar uma solenoide para poder automatizar esse sistema. Né? Só para vocês Então, terem ideia, assim, ó, o entrada de projetos, até para a gente falar na mesma língua ali com o pessoal, era as definições de projeto que a gente passa no primeiro módulo, né? A gente passa o briefing, passa essas coisas que perguntar. A Dimas é uma consultora fora de série, assim, que ela é muito bem definida no que ela quer, né? Mas mesmo a consultora não querendo, né? Eu acho não querendo, ou não sabendo o que ela quer, na verdade, vocês precisam puxar isso porque vocês vão mitigar, né? Essas questões. exatamente. Exatamente. Então, acho que essa que é o grande chance assim, do negócio, né? Ter essas entradas de projeto. Então, aqui é um croquis. Aqui tem sistemas de água também. Eu tenho só uma entrada da casa, eu tenho 2 entradas. Como é que funciona a cisterna? Eu vou trabalhar pressurizado, por gravidade, enfim. Então, tudo isso é importante que vocês coloquem, né? Um ponto, por exemplo, que não vem em projeto que dá falha, né? Quando eu tenho um prédio muito alto, eu tenho que colocar uma redutora de pressão. Aonde que ela vai ficar posicionada? Se não vir isso já pensado por vocês, projetistas, né? Ou até quem for analisar, começa a gerar confusão, começa a gerar retrabalho, começa a gerar estresse. Né? Pavimentos que são pressurizados, vão pressurizar todos os pavimentos ou só um pavimento, né? O pressurizador vai ser no pavimento, vai ser lá em cima. Tudo isso tem que saber. Então, acho que tudo isso são pontos que, se não bem pensados, vão gerar pós-vendas. Acho que o primeiro ponto é isso, assim, né? Desde uma dimensão de um material, o tipo de sistema, água quente, PPR ou Aquaterm, tem que saber, né? Então, tudo isso tem que ficar bem alinhado. E vocês fazem Aí, para cada projeto um croquis novo, né? Ou sim, não? sim, porque eu quero passar inteligência para o meu projetista, né? Então, tem sistemas que eu quero trabalhar, por exemplo, eu não vou ter água da chuva, tem sistema que eu tenho água da chuva, tem sistema que a água da chuva está acima da cisterna, tem local que está no mesmo pavimento, tem local que eu tenho irrigação de fachada. Por exemplo, assim, ó, água da chuva é um item que eu não uso, eu uso para fazer irrigação de jardim, mas quando eu tenho o jardim lá no ático, lá em cima, lá no 10º pavimento, 15º, eu não uso ele com água da chuva.
lá fica com água potável, porque eu vou ter que pegar uma bomba para jogar essa água lá para cima e fica muito caro, vou gastar tubulação, ter que pegar prumada. Então, a gente entende que eu alimento com água da chuva os pavimentos de baixo e para cima eu não entro com água da chuva, vai com água potável mesmo, tá? O nosso prédio, do nosso projeto é exatamente assim. Ele tem água da chuva e tem irrigação tem um rooftop, né? E tem uns jardim lá, né? Aí é para vocês aí, ó. Eu sempre falo, né? Acho que quem chegou nessa parte, eu sempre vou falar, ó, lá no último não precisa, tá? Porque a bomba não vai ser viável tecnicamente. Então, já falo isso direto para vocês, mas se vocês fazer as contas, aí vocês vão ver que não faz sentido nenhum. E é a prática, geralmente é só para o térreo, segundo, terceiro pavimento, um pouquinho, né? Um pouquinho mais para cima, né? Exatamente. Então a gente só usa nesses pavimentos de baixo, enfim, né? Mas tudo isso, se eu não passar para o meu projetista, ele não vai saber, porque pode colocar lá em cima, eu posso colocar lá embaixo, eu posso colocar onde eu quiser, todas as coisas, na verdade, quase, né? Tudo depende de quanto vai gastar, a economia, o quanto de tubulação, se é viável, se não é viável. Então, acho que esse é um ponto. Então, eu gosto sempre de ter, acho que é muito importante essa conversa inicial, porque ela elimina milhões de problemas, né? E daí isso acaba facilitando bastante a vida de todo mundo, assim. Por exemplo, drenagem de subsolo. A gente vai trabalhar com tubo perfurado, vou trabalhar com tubo perfurado e mais tubos de PVC, como se fosse a coluna vertebral ali da espinha, né? E perfurado para captação, ou vou trabalhar com manilha de concreto. Tanto faz, os dois funcionam, mas e como que a construtora executa, será? Né? Então, aí já está primeira grande pergunta, né? Então, de novo, existem várias formas de fazer. Se eu fizer a forma que a construtora não faz, é considerado errado. Então, o porquê não perguntar as coisas, né? Então, pela técnica, os dois sistemas estão corretos, mas pela visão da construtora, o que ela não faz vai estar errado. Então, é muito importante esse questionamento, e eu bato bastante na tecla do croquis ali, enfim, para poder facilitar. E eu não consigo mostrar isso em planilha, né? Então, assim, a água sai da casã, vem para a cisterna, sobe para não sei aonde, desce, fica difícil de explicar, sabe? Então, um croquisinho ali, meu Deus, quem faz projeto manja super ali já de AutoCAD e tudo, então consegue fazer, que a gente fez no CAD mesmo, super simplesinho. E a gente, como projetista, pode sugerir melhorias, né? Não quer dizer que é aquilo e deu, né? Com certeza. Porque é uma coisa que eu gosto de falar, é melhor discutir em cima de alguma coisa, de um papel rasurado, né, do que um papel em branco. Então, eu acho legal isso. Exato. E o que eu percebo é que projetistas mais estruturados trazem entradas mais estruturadas. Projetistas não estruturados não pedem nada, ou seja, fazem qualquer coisa e daí quando chega na construtora é tudo errado, porque às vezes não é o sistema que a construtora trabalha. Então, Errado em entre aspas. para ser um projetista diferenciado, tenha boas entradas, né? Então, caso a construtora, enfim, quem for executar não tenha, fale você, para meia horinha, que com certeza essas meia horinhas que você vai estar perdendo, vai ser muito vantagem, né, lá na frente, depois, quando tu tiver quando for entregar esse projeto que vai estar lindo, incrível, com tudo certinho e sem retrabalho, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto.